A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amada igreja, bendito seja o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21. E mesmo assentado como você está, quero convidar sua preciosa atenção. Só vou pedir para fazer uma correçãozinha lá em cima, porque foi projetada a versão nova Almeida atualizada. Eu leio na Almeida atualizada, a anterior um pouco, então talvez algumas palavras elas podem não conferir com o que eu estou lendo aqui, mas é só uma questão de tradução. Eu percebi na primeira leitura. Então, livro do Apocalipse, capítulo 21, diz assim para nós: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, perdão. Eu sou a quem tem sede. Perdão, queridos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz nesta manhã. O Senhor tem diversas formas de falar. O Senhor não é como nós, limitados nos nossos recursos de comunicação. O Senhor não somente tem poder para falar de qualquer jeito, como o Senhor é um Deus criativo. O Senhor é um Deus que governa sobre todo o universo. O Senhor pode falar através de recursos que nós nem imaginamos que possamos ouvir. Por isso fala, apesar desse proclamador, da tua palavra, desse lugar, que a tua presença, ó Deus, venha edificar a tua igreja e glorificar o teu nome uma vez mais em Cristo Jesus. Amém. Vi. Esse verbo é o verbo mais importante no livro do Apocalipse. Vi. Eu vi. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Ninguém me mostrou. Eu vi, a não ser aquele que pode fazer com que eu enxergue onde normalmente os olhos não conseguem captar. Este é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro para muitos misterioso. Eu me lembro que, quando eu era criança, alguém me dizia que tinha um livro na Bíblia que, se a gente lesse, a gente não dormia à noite. De fato, algumas figuras no livro do Apocalipse causam angústia e medo quando a gente é menorzinho. É besta que emerge daqui com 7 olhos, com não sei quantas cabeças, e aquela coisa toda. Mas o livro do Apocalipse, ele tem uma importância vital para a igreja, assim como todos os outros livros da Bíblia Sagrada. Porém, o contexto desse livro traz para nós um entendimento muito profundo a respeito de um tempo que a igreja viveu e de como esse tempo que a igreja viveu pode ser traduzido, experimentado na igreja que somos nós e há de ser até a volta do Senhor Jesus. O contexto nos leva para aproximadamente entre o ano 65 e 70, há algumas contradições, eu vou ficar ali no 68. Da era cristã, quando o imperador romano Domiciano, ele então institui o culto ao imperador. Ele se autoproclama Deus. Para resumo da ópera,
e todo mundo tinha que se curvar diante dele. Na verdade, aquilo foi um estupim para muita perseguição, a mais terrível que já se viu. Cristãos eram feitos de poste, com seus corpos pendurados na cidade de Roma, queimando para todo mundo ver. A igreja foi praticamente destruída. E para poder calar de vez a voz da igreja, o imperador manda que o apóstolo João, que era já provavelmente o último sobrevivente, o último apóstolo vivo entre aqueles imediatos do Senhor Jesus, ele então é isolado na ilha de Patmos, a fim de que ele não tivesse contato direto com as igrejas. Vamos tirar o cabeça, entre aspas, da igreja, quem sabe assim a igreja que está persistindo, aquele restinho que a gente não conseguiu, a igreja assim, ela vai morrer. O que Roma não sabia, e que talvez nem mesmo a igreja sabia, é que Deus, na sua infinita graça, estabeleceu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus se comprometeu com a sua igreja. E não há império, e não há tragédia que possa acometer a humanidade, seja de qualquer natureza. Nada impede a igreja de avançar, porque Deus está comprometido com a igreja. E João, isolado naquela ilha, ele recebe então uma visita poderosa do próprio Senhor Jesus. Pastor, como que foi isso? Não sei. João não ficou preocupado em escrever isso. As descrições que João faz são descrições de uma visão. As descrições que João faz são palavras escritas tentando traduzir algo que ninguém na história da humanidade jamais tinha visto, ninguém mais viu. Nós estamos falando de algo sublime. Quando João tenta descrever, a gente, quando começa a ler, reler o Apocalipse, às vezes parece que João está procurando as palavras, porque ele está descrevendo algo tão maravilhoso, e às vezes algo tão maravilhosamente terrível, outras coisas terrivelmente maravilhosas, mas ele está descrevendo a glória de Deus. Ele está descrevendo o poderio do Senhor. E ele viu. Quase que como quando um dos maiores teólogos, entre aspas, da cultura brasileira, Ariano Suassuna, escreveu o Alto da Compadecida. Eu só sei que foi assim. O que eu vi. Ele escreve para uma igreja perseguida. E ele escreve para uma igreja que não somente estava perseguida, mas estava perdida. E agora? O que vamos fazer? O que será de nós? Por isso, há várias, diria, correntes hermenêuticas, vou traduzir isso para você, para a compreensão do Apocalipse. Existem várias escolas, várias literaturas que vão olhar para o Apocalipse e seguir uma linha de entendimento a respeito da tradução, e isso vai levar a algumas conclusões. A maioria dos reformados entende que o livro do Apocalipse, em sua grande maioria, trata-se de um conteúdo, e isso refiro-me especialmente àquelas partes que a gente não consegue entender, essa besta daqui, de o selo de cá e não sei o que de lá. Esse conteúdo, ele é um conteúdo traduzido numa simbologia, porque ele dizia respeito àquele momento. Então é como se fosse uma espécie, a simbologia como se fosse uma espécie de criptografia. Às vezes a gente, a linguagem de sinais, né, bem utilizada aqui na igreja. Nós, quando vemos aqui as nossas irmãs, a Renata, a Priscila, a Kézia, as outras irmãs que nos ajudam na tradução da nossa fala para a linguagem brasileira de sinais, então nós olhamos e não estamos entendendo nada. O que ela está fazendo? Ela está acenando, vira dedo da cá e mexe da boca para lá, mas quem está vendo está entendendo.
Então, uma linguagem simbólica, por meio de sinais, de modo que quem fala e quem ouve entendem perfeitamente, mas se a gente fica no meio, a gente fica perdido tentando entender. Isso é uma estratégia, inclusive, para passar pelo serviço de inteligência dos romanos. Então, o próprio Deus falou, olha, escreve desse jeito, porque quando eles lerem, o meu Espírito vai traduzir, e eles vão entender. Então, resumidamente, a maior parte do livro do Apocalipse, ela diz respeito àquele tempo. Então a gente teria muito aqui que aprender, a escola dominical está aí para isso, para nós observarmos os símbolos, a simbologia, e a gente entender melhor ali o que cada um está ensinando. Mas existe uma parte, especialmente os últimos capítulos, e eu quero destacar os dois últimos, 21 e 22, que ainda que usando algumas palavras e algumas expressões, dialogando com toda aquela simbologia escrita antes desses capítulos, elas não nos dão espaço algum para entender que são meramente simbólicas. Porque elas são inovadoras. Elas são conclusivas. Elas são balizas que Deus, e quem sabe as últimas, que Deus estabeleceu para que a igreja avançasse e confiasse, e conhecesse, melhor dizendo, gosto de inverter esses verbos, para que a igreja avançasse conhecendo e confiando naquele que é o Senhor da igreja. Então, irmãos, quando João, no capítulo 21, diz, eu vi novo céu e nova terra, ele está dizendo algo, não somente para as igrejas e daquele tempo, e não me refiro somente às 7 igrejas que receberam as cartas, mas a igreja com I maiúsculo. Quando João fala, vi novo céu e nova terra, ele não está falando só para eles, ele está falando para mim e para você. E quando ele fala sobre novo céu e nova terra, essa expressão é muito profunda, e a teologia dela também vai muito longe. Nós não teremos muito tempo aqui, eu preciso só fazer alguma consideração curiosa, para você observar depois na sua casa, lendo, e quem sabe outra oportunidade a gente tenha para poder falar um pouco mais profundamente disso, que essa visão, a primeira coisa que a gente pode entender sobre essa visão de João, é que João, ele está vendo algo novo, não no sentido de outra coisa, mas no sentido de renovado, transformado. O Senhor Jesus, por exemplo, usa a palavra no contexto da ceia. Quando ele está ali ministrando, ele fala assim, olha, em verdade vos digo que a próxima vez que nós tomarmos juntos essa refeição, nós haveremos de tomá-lo novo no reino, não é de novo, não é outra vez, não é como se fosse outro, é transformado. Numa dimensão que nós não conseguimos imaginar ainda. Mas há de ser, haveremos de tomar. Quando, então, João está se referindo a novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, ele está descrevendo essa cidade, ali a partir do versículo 9, depois você lê com calma, mas nessa descrição cuidadosa de João, ele vai dizer algo para nós que é poderoso no último versículo do capítulo 21, quando ele diz assim, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa expressão é muito profunda, o livro da vida do Cordeiro, porque ele está se referindo àqueles que o Senhor Jesus chamou para a sua exclusiva autoridade, para a sua glória, para sermos o seu povo e desfrutarmos da eternidade com Deus. E nessa descrição toda, ele observa que geograficamente no meio daquela cidade havia uma árvore, a árvore da vida. E quando nós lemos lá a descrição de Moisés, em Gênesis, ele diz que lá no jardim do Éden tinha 2 árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Olha que interessante. O que João está chamando de Nova Jerusalém, Moisés chamou de jardim do Éden. E nós não podemos olhar isso apenas numa busca geográfica,
até porque não a teremos. O que ambos estão dizendo é que Jesus está ali. João capítulo 15. Eu sou a videira, vós os ramos, meu pai o agricultor. Ambos estão falando daquele que é a fonte, daquele que está plantado para todo sempre, aquele que nos alimenta, a árvore da vida, a vida eterna, aquele que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, e tantas outras referências. Moisés, quando vai falar com Deus, quando vai falar com Moisés, você lembra? Como é que ele falou? Falou através de uma árvore. Você não acha curioso? Você não acha interessante Deus usar várias vezes na Bíblia essa figura? Então, o João está vendo esse mesmo cenário, mas agora sobre outra perspectiva. E eu quero parar nessa palavra. O livro do Apocalipse é um livro para alinhar a nossa perspectiva. Era isso que o Senhor está fazendo. Eu citei aqui alguns elementos, mas é muito rico, né? Mas o livro do Apocalipse, ele traduz a visão de um homem que escreveu tudo isso para encaminhar para uma igreja e reconfigurar e realinhar a perspectiva dessa igreja a respeito de quem ela é, de quem Deus é e da obra maravilhosa da salvação. Esse é o livro do Apocalipse. E ele viu novo céu e nova terra. E a primeira coisa que eu quero falar para você, nesse sentido, que o Apocalipse vem alinhar nossa perspectiva, então eu chamaria essa nossa reflexão de alinhando as perspectivas. A primeira coisa que o livro do Apocalipse vem alinhar para nós é a nossa perspectiva de mundo, a nossa cosmovisão. E note que, quando a teologia olha para a cosmovisão resumidamente e vai aplicar metodologicamente falando em quatro expressões, a saber, criação, queda, redenção e consumação. Esses 4 capítulos, né, eles são a construção de uma perspectiva que nos faz olhar para a história sob a perspectiva de Deus. Como é que Deus está enxergando tudo? Desde a criação até a sua volta, a consumação, passando pela queda, pela redenção. E quando João fala vi novo céu, se nós fôssemos aqui a palavra que João empresta aqui para a língua grega que foi escrito o Apocalipse, é o equivalente à palavra hebraica que a gente encontra lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Você lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vi novo céu e nova terra. E a palavra que a gente encontra para céu, ali a palavra hebraica chama rim. E é interessante que esse sufixo in em hebraico, ele é plural, então seria céus. Então ele não está se referindo ao firmamento, às estrelas, ele está se referindo a toda a dimensão que a gente chama de céu. Eu vou para o céu, quando morrer eu vou para o céu. Toda essa dimensão espiritual. Depois ele vai criando o firmamento, os luzeiros. Então céus e terra, a palavra hebraica eretz, que ele empresta aqui também. Essa palavra é tudo que é tangível. Não está falando de terra, areia, não, ele está falando de tudo que é tangível, mensurável, palpável, visível. Então, assim como Gênesis começa dizendo para a gente que Deus criou todas as coisas, Deus está lembrando João que o próprio Deus que criou todas as coisas, ele transformou todas as coisas. Que o pecado que afetou toda a criação, todo o universo, ele agora não tem lugar. E nós precisamos dessa perspectiva, irmãos. Porque a fé cristã, ela, substancialmente falando, ela fala de um Deus
que não veio simplesmente pescar a gente aqui no céu, na terra e levar para o céu. Nós, às vezes, evangelizamos a partir dessa ideia. Eu entendo a forma de expressar, né? Mas Deus não está saqueando o inferno e povoando o céu. Deus está chamando os seus filhos a compreenderem quem Deus é, quem Ele mesmo é. Ele se revela, o autor da carta de Hebreus diz que Jesus é a expressão exata. Ele não traduz quem Deus é, mas Ele é a expressão, a forma como Deus se expressa. No capítulo 1 de João, do seu evangelho, ele diz que Ele é o Logos de Deus, no princípio era o verbo, Ele é a palavra, então é Deus falando. Então, o que nós chamamos de salvação, a mesma coisa é Deus falando assim, ó, eu sou, como Ele falou para Moisés, eu sou o que sou. Mas a partir desse entendimento de quem Deus é, então, o evangelho nos ensina quem nós somos. E foi isso que o pecado roubou de nós. O conhecimento do bem e do mal, queridos, é na verdade uma corrupção de quem nós somos, criados originalmente em Deus. Tanto que a primeira reação foi de esconder quem eles são, ter vergonha do outro. Eles não precisavam disso, mas o pecado maculou de tal forma que é impossível a gente ter a nossa identidade íntegra. É impossível que nós tenhamos a nossa identidade integral se não for em Deus. Então, quando ele vê novo céu e nova terra, ele está falando assim, gente, Ele continua no governo de tudo isso. Ele continua movendo a eternidade a nosso favor. Ele continua se revelando, aqui Ele está se revelando. Para uma igreja perseguida, massacrada, Ele vem e diz para João, diga para a igreja que há novo céu e há nova terra, não é outro. Ele há de transformar todas as coisas, tudo que eu e você vemos, tudo que eu e você padecemos, ele vai dizer um pouco mais embaixo, não haverá, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ele está relembrando essas verdades. Meu irmão, minha irmã, você precisa ler esse texto, esse versículo de vir novo céu e nova terra, porque as primeiras coisas já passaram. Você precisa ler com o coração fervendo com essas verdades maravilhosas. Tudo que nós vemos, tudo que nós padecemos será transformado por toda a eternidade. E é interessante que ele diz que a última expressão no versículo 1, o mar já não existe. Será que na Nova Jerusalém não tem mar? Igual, será que se for, é Minas Gerais? Não tem mar, né? Tem gente mar, né? Gente boa e gente mar, mas o mar não tem. Não, o mar não existe. Ele está, naquela época, o mar era aquela dimensão da distância, da viagem, das navegações, tem que pegar o mar. Aquilo, o impreciso, alguém já disse que viver é preciso navegar, não quer? Navegar não é preciso, não é isso? Fernando Pessoa. Então, ou seja, é impreciso, né? A vida é imprecisa, mas navegar requer precisão. Por quê? Porque é um mar de possibilidades. Então, esse desconhecido, quando ele diz o mar já não existe, ele está falando assim, não haverá mais distância e nem algo que a gente não conheça. Tudo será revelado. Tudo. Aquilo que nos separa, não separa. Até porque separação é uma consequência, né, do tempo. Daqui até lá são tantos quilômetros por hora. A gente se desloca, não é isso? Agora, então, tempo e distância são a consequência científica e tangível do que a gente chama de pecado. Porque o que o pecado trouxe para nós, a principal consequência do pecado, sabe qual é, não? O salário do pecado é a morte. Mas e a consequência? É uma coisa chamada tempo. O que nos mata é o tempo. O que acaba com as coisas, o que apodrece, é o tempo. Não tinha tempo. Deus criou, não tinha tempo. É eterno. Existiam ciclos. Primeiro, segundo, terceiro, mas é eterno.
O pecado trouxe tempo, porque agora a gente vai morrer, agora tudo vai acabar. Então, distância, aquilo que nos separa, aquilo que é questão de tempo. E é questão de tempo. Só que é questão de tempo para a gente morrer, mas também é questão de tempo para Jesus voltar. Então ele está dizendo para João, a segunda coisa, é uma perspectiva de tempo. E o que o Apocalipse me ensina sobre perspectiva de tempo é que nós, quando somos alcançados pela graça de Deus, o nosso relógio imediatamente ele é invertido. Ao invés de nós contarmos o tempo progressivamente, nós passamos a contar o tempo regressivamente. Porque é questão de tempo para nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E essa precisa ser nosso maior anseio. Quem encontra com Jesus e não vê a hora de estar com Ele, não entendeu o Evangelho. E nós muitas vezes somos presos ao tempo. Eu entendo, somos humanos, somos passíveis de todo tipo de sofrimento. O luto é uma coisa que machuca demais. Porque a saudade, a separação, mas meus irmãos, está aqui que há novo céu e nova terra, que as primeiras coisas, todas elas já acabaram, que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá luto, aleluia! E nós precisamos aprender a contar os nossos dias regressivamente. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele está olhando para a própria vida, ele está olhando para o seu sofrimento, para tudo que ele viveu. E por um lado, Paulo ainda queria avançar e continuar pregando, mas num dado momento ele fala assim: eu desisti de mim. A minha vontade, você quer saber? A minha vontade é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas ainda não chegou a hora. Então eu continuo com o meu regressivo contando, mas eu não vejo a hora. E ele fala isso com muito poder, porque ele então vê a cidade santa, agora sim a Nova Jerusalém, e ele vê a Nova Jerusalém ataviada como uma noiva. E isso aqui, queridos, essa roupagem, né? A Nova Jerusalém é aquilo que representa todos nós, o novo tempo de Deus, toda a transformação, e ela vem como noiva para o seu esposo. É disso que nós estamos falando. O corpo que perece, a roupa que estraga, o coração que entristece, a mente que se cansa, tudo isso será revestido pela glória de Deus. Isso quem nos diz é o Apocalipse através de João, num contexto de muita dificuldade. Queridos, avançando mais um pouco, e quase lá. Então, a terceira perspectiva que ele traz para nós está no versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E aí ele completa. Querido, isso é maravilhoso. A terceira perspectiva é a perspectiva do nosso relacionamento com Deus. Uma coisa é Deus criar, falar por meio de profetas, por meio de planta, por meio de mula, por meio de vento. Até mesmo encarnar e vir habitar conosco. Tomar as nossas dores. Morrer na cruz no nosso lugar. Outra coisa ainda é também o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, queridos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Às vezes nós elegemos uma pessoa da Trindade para a gente chamar de Deus. Deixa o Espírito Santo te ensinar isso aqui. Às vezes a gente acha que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, ou que o Espírito Santo é Deus. E nós nos esquecemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é Deus.
E quando ele fala de Deus, ele está falando do mesmo Deus que Moisés viu e escreveu. Deus criou os céus e a terra. Deus, a palavra que ele mesmo usa para traduzir para Moisés quem ele é. Elohim. Não, Yahvé. Yahvé. Quem é você? Alguns estudiosos da língua hebraica dizem que quando Moisés perguntou para Deus assim, na sarça ardente, que ele diz, eu sou o que sou, ou Yahvé, ou Jeová, aí vem várias traduções. Quem é você? Alguns especialistas na língua hebraica dizem que o que ele ouviu foi assim. Aí, alguns vão dizer que é Yahvé. Aí virou Yahvé. Um Deus que não precisa de nome para ser identificado como Deus. Um Deus que é Deus. E que tabernacular, essa palavra, habitar. Plenamente. Alguém uma vez me perguntou, pastor, se Deus está sentado no trono e Jesus está sentado à destra, significa que tem o trono e tem um banquinho? Não, queridos, é uma questão de perspectiva. Por exemplo, capítulo 5, só para chamar sua atenção e ilustrar um pouco mais o que eu estou dizendo. No capítulo 5, eu não vou ler, porque a gente não tem tempo, mas no capítulo 5, João está vendo também este livro selado, que lá no final fala, mas aí quando ele vê, e João está vendo aquele que é digno de abrir o livro, presta atenção nessa curiosidade, para a gente entender a dimensão de Deus. Aliás, entender a dimensão de Deus é muita presunção da minha parte, né? Mas ele, quando ele olha, ele tenta traduzir assim, então eu vi o Cordeiro, não é isso que ele diz? João já tinha falado, Cordeiro de Deus, mas quem está lá de cima e olha para o mesmo ser, fala assim, é um leão. Então, assim, de duas, ou os anjos não sabem traduzir, não entendem de bicho, não sabem diferenciar um leão do cordeiro, ou João faltou a aula de zootecnia, ou então, queridos, nós que estamos aqui olhamos para ele, precisamos olhar como cordeiro, porque ele é quem tira o nosso pecado, mas quando nós estivermos lá, nós vamos enxergá-lo como leão da tribo de Judá, aquele que venceu. É uma questão de perspectiva. E quando João diz que Deus vai tabernacular, e a expressão que me arrepia, e Deus mesmo. Rapaz, ontem eu encontrei com o reverendo Juarez, lá no aeroporto, sério, ele mesmo. Em carne e osso, eu vi. Mais carne que osso. Vamos pular essa parte. Se bem que a minha carne está diminuindo. Deus mesmo. E a terceira perspectiva que o Apocalipse traz para nós é essa ideia de que Deus é infinitamente mais de tudo quanto nós possamos pedir, pensar, imaginar, mas Ele está conosco. Incompreensível, intraduzível, imensurável, mas é Deus. Ele não abandona. Ele não deixou de estar governando o universo mesmo, com toda a tribulação da igreja daquele tempo e com todas as lutas que a igreja enfrenta para avançar, a despeito de quais sejam as barreiras, mas Deus habita, Deus habitará plenamente, mas Ele habitou no Pai, na palavra, na revelação, Ele habitou no Filho, Ele é o próprio Filho na encarnação, Ele habitou no Espírito, Ele é o Espírito, e Ele está aqui, queridos, e o Apocalipse vem lembrar a gente disso. Nós precisamos alinhar as nossas perspectivas. A perspectiva da nossa existência, novo céu e nova terra. A perspectiva, queridos, da nossa eternidade, da nossa vida, do tempo, do que Deus está fazendo. E a nossa perspectiva a respeito de quem Deus é. Então leia o Apocalipse com calma na sua casa. Mas quando você chegar no versículo 7 desse capítulo, que você leia isso olhando para você mesmo. O vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que Deus os abençoe, queridos. Amém.
Senhor, nós te louvamos primeiro porque a fé não pode ser desenvolvida por nós, ela é dom do Senhor. E isso é maravilhoso porque é o Senhor que nos capacita a crer em Ti. Então a nossa fé, ó Deus, ela é essa substância que o Senhor nos dá, mas ao mesmo tempo o Senhor contempla, porque cabe a nós desenvolvermos a fé. Então, Jesus, venha desenvolver, nos ajudar a desenvolver essa fé, com a revelação da Tua Palavra, com um olhar, ó Deus, mais apurado da história, da nossa vida e de quem Tu és. E que, ó Deus, Tu venhas renovar o nosso coração com essas verdades. E que a nossa fé o Senhor possa contemplar desta forma, encontrando-nos, ó Deus, vencedores, perseverantes, aqueles que o Senhor há de chamar, já chama e haverá de chamar por toda a eternidade de filhos amados. Te louvamos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos e irmãs, e sobre vós permaneça para todos sempre. Amém.